Fala, fiel torcida! Corinthians ganha a segunda partida do Campeonato Paulista, agora diante da sua torcida na Neoquímica Arena. Mais de 42 mil pessoas acompanharam a vitória por 2-1 sobre o Velo Clube. E você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise de Corinthians 2, Velo Clube 1. Já deixa o seu like nesse vídeo, já deixa a sua opinião, o que você achou deste jogo, achou que o Corinthians jogou pro gasto, achou que o Corinthians fez um bom jogo, um jogo ruim. Eu, particularmente, acho que o Corinthians jogou para o gasto. Não se esforçou demais, tomou um gol que ele não precisava tomar. No comecinho ali do segundo tempo, 5 minutos só, deixou o Velo Clube começar a se interessar muito pelo jogo, mas aí quando ele resolveu pôr a bola no chão e dar uma apertada a mais no Velo Clube, conseguiu ali fazer o seu gol, conseguiu levar perigo e acabou saindo com a vitória, que neste começo de temporada é o mais importante. A gente sabe o quanto é importante que o time vá somando pontos. O Campeonato Paulista tem poucas rodadas, né? No começo, se eu não me engano, são 12 rodadas e depois já vai para a fase de mata, não é nem mata-mata, é um jogo só. Se perder, tá fora. Então é importante o time, nesse momento, que tá voltando a jogar, né? Fazendo aí uma pré-temporada curtíssima. Temporada no começo ainda, os jogadores ainda com a perna pesada, voltando de férias, o time fazendo rodízios. O mais importante não é agora o time ter desempenho. O mais importante é o time somar pontos, ficar bem, não tomar sustos e aí ir crescendo ao longo da competição para chegar nas fases de mata, fortalecido, aí o time mais entrosado, enfim. Então o Corinthians fez o que tinha que fazer, ganhou. O Corinthians foi a campo hoje já com mais jogadores daqueles times que a gente considera titular. Então foi a campo com o Matheus Donelli, o Hugo estava com o quadro de amidalite, nem no campo, nem no banco de reservas ele estava. Acredito que ele volte nos próximos jogos. Nas laterais, aí sim, os laterais tidos como titulares, Matheus Bidu do lado esquerdo, o Mateuzinho do lado direito. A dupla de zaga foi o André Ramalho e o Kaká. O Kaká não terminou a temporada como titular, mas ele foi ao longo de 2024 muitas vezes o titular. Achei ele um pouco estabanado, deu ali 2 escanteios de graça pro Velo Clube porque se atrapalhou, mas não sei se ele será o zagueiro companheiro do André Ramalho. André Ramalho com certeza vai ser um dos zagueiros titulares. No meio de campo, ali os 3 volantes, Ranieri, Rian e Carrilho, então só o Rian não é considerado ali titular absoluto, né? O Ranieri e o Carrilho terminaram a temporada como titulares. Igor Coronado, que o Garro não está à disposição, e aí ele é o substituto imediato. E no comando de ataque, Romero e Yuri Alberto. A gente sabe que quem terminou a temporada no passado no comando de ataque foi o Memphis e o Yuri. Então, do time tido como titular, o Corinthians tinha ali André Ramalho, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranieri, Carrilho e o Yuri. São 6 jogadores, né? Mais da metade. Então, o Ramon Dias e o Emiliano já estão colocando a cavalaria aí para ir ganhando ritmo. E o Corinthians fez um jogo ok, né? No começo o Corinthians demorou assim para conseguir de fato pressionar no começo do primeiro tempo, conseguir de fato levar perigo, mas era quem ficava a maior parte do tempo com a bola. O Corinthians teve momentos que conseguiu ali ter 75% de posse de bola. O Velo Clube me pareceu um time que no primeiro tempo principalmente foi com uma estratégia de se defender bem e buscar ali em algum erro do Corinthians criar situações de perigo, e as 2 jogadas mais perigosas que o Velo Clube fez foram a partir de erros do Corinthians. Uma na jogada que eu já falei, que o Kaká deu um escanteio ali de graça, eles levaram perigo a partir da cobrança desse escanteio. E uma outra jogada no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians já estava ganhando o jogo, o Matheus Donelli foi sair jogando e entregou a bola no pé do jogador do Velo Clube, que conseguiu ali fazer uma troca de passes, se apresentar, saiu na cara do gol. Achei que ele, se ele tivesse tido calma de dominar a bola e batido, ele teria feito gol, mas ele bateu logo de primeira. O Matheus Donelli se redimiu fazendo a defesa e não mais do que isso o Velo Clube fez. Corinthians que foi quem
ficou ali tocando a bola, tentando infiltrar, mas achei, por exemplo, o Igor Coronado fez um excelente jogo, ele jogou muito bem, mas em alguns momentos, naquele passe final que a gente fala no último terço, achei ele muito ansioso, às vezes tentando acelerar demais o jogo, quando ele poderia ter mais calma, voltar a jogada para a jogada ficar mais clara, mas ainda assim ele fez um ótimo jogo e foi dele o gol que abriu o placar do jogo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele conseguiu ali uma boa jogada, sofreu uma falta na entrada da área, ele mesmo bateu a falta e o goleiro do Velo Clube, eu não achei que foi uma falha grotesca dele, eu achei que a bola quicou na frente dele e aí ele não conseguiu chegar na bola. Azar dele, né? Sorte do Corinthians, 1-0 pro Corinthians aos 21 minutos do primeiro tempo, diante de um jogo que não estava sendo uma pressão absurda, mas era o Corinthians que estava ali tomando a iniciativa o tempo todo. O Corinthians foi tentando criar situações, tentando levar mais perigo, mas foi um jogo ok do Corinthians. Foi pro intervalo com a vantagem. E no segundo tempo, quando voltou para o segundo tempo, não voltou com nenhuma alteração, nem o time do Velo Clube. E nos primeiros 5 minutos do segundo tempo, aí sim, o Velo Clube decidiu sair para o jogo, decidiu tentar pressionar a saída de bola do Corinthians e conseguiu ali nos primeiros 5 minutos, conseguiu levar um pouco de dificuldade aí, o Corinthians não estava conseguindo cruzar a linha de meio de campo, o Velo Clube tentando ameaçar, tentando ali levar algum perigo, mas na primeira jogada, assim, mais incisiva do Corinthians, que foi aos 9 minutos do segundo tempo, o Corinthians já teve a chance ali de ampliar o placar, porque houve um pênalti, né, marcado a favor do Corinthians numa jogada entre o Mateuzinho e o Carrilho. O Carrilho fez a finalização de dentro da pequena área. O zagueiro do Velo Clube se confundiu ali com o posicionamento, porque ele jogou de goleiro ali, levantou a mão demais, a bola bateu na mão dele, fez uma defesaça, né? Mas ele não pode. O juiz apitou na hora, pênalti pro Corinthians. Demorou ali uns 2 minutos pro pênalti ser batido, aí ficou um imbróglio entre o Romero e o Yuri, quem é que bate. Ficou pro Romero bateu e perdeu, aí acabou o jogo. Pouco tempo depois que acabou o jogo, o Yuri Alberto jogou uma postagem que as pessoas já estão querendo criar caso. A postagem dele dizia assim: ai Deus, que o ego não nos faça voltar para o lugar que a gente conseguiu sair, né? Meio que... Aí tem gente falando que não, ele quis dizer por conta do processo de impeachment que vai ser votado amanhã no Parque São Jorge. Aí tem gente que falou que ele quis dizer porque o Corinthians meio que jogou com o freio de mão puxado, achando que poderia ganhar a qualquer hora. E tem gente dizendo que foi por conta do Romero que quis bater e não deveria ter batido. Isso se resolve no vestiário e aí eu acho que os técnicos que tem que tomar a frente. Na coletiva eles falaram que não tem um batedor oficial, que eles que tinham que se resolver ali na hora. Mas acho que tem que ter sim. Quando o Garro tá em campo, acho que é o Garro, mas o Garro não estando, tem que ter. Tem que ter ali uma hierarquia, é você, a menos que o cara diga assim, não tô bem, esteja num dia ruim, aí eles deixam aberta essa possibilidade, mas o batedor oficial tem que falar que não está bem. Tem que deixar isso bem definido. Mas enfim, o Romero perdeu o gol e aí logo em seguida, logo em seguida não, né? Com 22 minutos, o Romero perdeu o gol com 11 minutos, 10 minutos depois praticamente, o Velo Clube chegou ao empate a partir de uma cobrança de escanteio. Achei o time do Corinthians muito enfiado na pequena área ali, atrapalhando um pouco o Matheus Donelli. O Matheus Donelli não conseguiu chegar na bola e o jogador do Velo Clube cabeceou sozinho para empatar o jogo. Depois disso, o Ramon Dias começou a mexer no time, aí ele tirou o Coronado, o Carrilho e o Romero para entradas de Alex Santana, Thales e Memphis. E aí o Thales e o Memphis nos primeiros minutos ali já começaram a levar perigo. O Memphis fez uma finalização a partir de um passe do Thales. O Memphis bateu ali de dentro da área para a defesa do goleiro. Já sobe a torcida de novo, né? Dá um ânimo. Thales entrou muito bem, já tinha feito um jogo muito bom contra o Red Bull Bragantino. Entrou novamente bem, dando opção, se apresentando para o jogo. E aí, com 27 minutos, a partir de uma recuperação de bola do Bidu, ele recuperou a bola ali no meio de campo, já trocou pro Thales. O Thales
foi carregando a bola até a entrada da área, bateu de fora da área, sem chance para o goleiro, para colocar de novo o Corinthians à frente do placar, colocar o Corinthians com 2-1, e foi o suficiente. O Corinthians ainda teve algumas chances, ainda tentou. O Memphis também nitidamente está fora de ritmo, precisa de jogo, né, para ele ir pegando esse tempo de bola, enfim, mas a gente sabe que ele é um jogador extremamente diferenciado. E aí o Corinthians, como eu falei, fez o que tinha que fazer, jogou para o gasto, somou mais 3 pontos, que é mais importante, porque o Campeonato Paulista, ele é um pouco perigoso, porque se você começa a perder, às vezes não dá tempo de você recuperar. Então, 2 jogos, 2 vitórias, excelente. Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira contra o Água Santa, que não tá começando bem o campeonato. Novamente o Corinthians joga na Neoquímica Arena, então a gente espera aí que o Corinthians vá se firmando, vá retomando o ritmo de jogo, né? A condição física ali dos jogadores, para poder fazer esse jogo mais de perde-pressiona, esse jogo mais de imposição física, esse jogo mais acelerado, esse jogo mais intenso. O Corinthians ainda tá no começo da temporada, né? Ainda tá pegando o ritmo, então eu acho normal um jogo como foi o de hoje. O mais importante foi a vitória. E a gente volta na próxima quarta-feira. Claro que você vai acompanhar esse próximo jogo aqui na Rádio Coringão. E é isso, uma boa semana, fiel torcida. E lógico, vai Corinthians!